Vamos orar para que Deus venha abençoar esse momento em que vamos poder aprender um pouco mais da sua palavra, mas não para reter nosso coração, nossa mente, mas que possamos pôr em prática. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso eterno Pai, queremos nesse dia, nessa manhã, louvar e engrandecer o teu santo e poderoso nome, porque tu, ó Deus, tens sido Deus que está sempre presente em nossas vidas. Tu és o Deus que nos acolhe nas nossas necessidades e fraquezas. E, ó Pai, nesse momento te pedimos que tu venha nos auxiliar também a aprendermos mais e mais de ti, da tua palavra. Nessa escola bíblica dominical, Pai, que possamos estar com nossos ouvidos, nossos corações, nossas mentes atentas a tudo aquilo que tu mesmo vai nos ensinar através da tua palavra, que é viva e que também ela é eficaz. Seja com a tua igreja, ó Pai. Abençoa nesse momento. É o que eu oro, agradecido, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, na última aula nós concluímos uma parte em que nós falávamos sobre as regras ou princípios para melhor entendimento dos 10 mandamentos. Hoje vamos ver as perguntas 100 e a 101. A pergunta 100 ela é rápida porque ela nos questiona que pontos devemos considerar nos 10 mandamentos. E a resposta é relativamente simples, porque ela diz assim, a pergunta número 100, devemos considerar nos 10 mandamentos o prefácio, o conteúdo e as divinas razões anexas a alguns deles. Tá? Então, considerar o quê? 3 coisas. O prefácio, o conteúdo e as divinas razões anexas a alguns deles. O nosso material que nós costumamos utilizar nessas aulas é o livro do Johannes Gerhard Voss, que é o Catecismo Maior de Westminster, comentado. O Voss, ele acrescenta, quando ele diz assim, e as divinas razões anexas a alguns deles, o Voss acrescenta, para reforçá-los ainda mais. Para reforçá-los ainda mais. Então vamos agora para a pergunta 101, que é, qual é o prefácio dos 10 mandamentos? Qual o prefácio dos 10 mandamentos? A resposta é, o prefácio dos 10 mandamentos é o que está em Êxodo, capítulo 20, versículo 2, que diz, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, esse é o prefácio aos 10 mandamentos. E a partir do versículo 3, aí já começa a explanação, começa a apresentação dos 10 mandamentos. Mas percebam a riqueza dessa passagem bíblica, desse prefácio bíblico. Esse prefácio é muito rico. Tem muitas coisas que dá para tirar somente desse prefácio. Então, vamos ver exatamente nessa aula o que podemos retirar desse prefácio. Por que é importante nós estudarmos, ao estudarmos os 10 mandamentos, antes sabermos do que se trata esse prefácio. Então, essas palavras são muito profundas. Nesse prefácio, Deus manifesta a sua soberania, porque ele se apresenta como o Senhor. O Senhor. E essa palavra Senhor, com letras maiúsculas, tem alguns teólogos que preferem chamar isso de Yahvé, mas que não há consenso, Yahvé. Vamos estudar por que esse nome Yahvé, ou parecido com Yahvé. Por que esse nome Senhor com letras maiúsculas? Ele se apresenta não só como soberano, mas também como eterno, como imutável e também como todo-poderoso. Senhor teu Deus. E por causa disso, chegamos à conclusão que Deus, ele existe por si só. Ou seja, Deus não foi criado. Ele cria, mas ele não foi criado.
ele também cumpre todas as suas palavras, todas as suas obras são cumpridas. Ele se manifesta como um Deus que tem um pacto com todo o seu povo. Aliás, da mesma forma como o irmão Tiago falou aqui anteriormente, não combinei com o pastor com relação à pregação, mas muito dos aspectos do que a pregação falou, vamos rever aqui. Então, é por isso que é importante nós mantermos esse aprendizado, essas doutrinas, porque isso facilita, inclusive, como falou o irmão Tiago, na pregação. Então manifesta-se como um Deus que tem um pacto com o seu povo, que assim, da mesma forma como Deus tirou o antigo Israel da servidão do Egito, Ele também nos liberta do nosso cativeiro espiritual. E quando eu digo nosso, eu estou incluindo não só os hebreus, mas também nós que somos gentios. E que, portanto, nosso objetivo, enquanto cristãos, nosso dever é aceitar ao Senhor, ao Yahvé, como nosso único e soberano Deus. E também, por consequência, guardar todos os seus mandamentos. Então isso aqui é só uma motivação para o que vamos estudar a partir de agora. Qual é a base bíblica que nós temos para afirmar, assim, com relação a isso que nós comentamos? Que esse prefácio ele fala de soberania, fala de imutabilidade, que ele fala de eternidade, que ele fala de que Deus não mente, que cumpre todas as suas obras, que é o Deus do Pai. Como é que consegue pegar a base bíblica para isso? Bom, já vimos que o prefácio é Êxodo 22, que, relendo, diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Tem um outro texto paralelo, que é Deuteronômio 5:6, que nos diz que eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Onde está escrito que Deus é soberano? Que Deus tem uma soberania absoluta? Há diversas passagens bíblicas que falam nisso. Mas eu gostaria que nosso irmão Júlio Bessa lesse Isaías 44, versículo 6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. E além de mim, não há Deus. Então, assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último. E além de mim, não há Deus. E além de mim, não há Deus. Deus ele é soberano de forma absoluta. Outra passagem, aí fala também que é primeiro e é o último. E tem várias passagens que também falam com relação a esse Deus ser o primeiro e ser o último. Por exemplo, Apocalipse 22, 13. Lu, pode ler Apocalipse 22, 13? Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Muito bem, uma outra passagem paralela que fala essa questão de eu sou o primeiro e eu sou o último. Apocalipse 22, 13 também fala isso. Alfa e Ômega, a primeira e a última letra do alfabeto grego. Então aqui ressaltando a questão da eternidade de Deus. Deus é eterno. Ele é o primeiro, ele é o último, e é o princípio e o fim, indicando que ele é eterno. Mas também nessa passagem, nesse prefácio, aprendemos que também nos fala sobre a autoexistência de Deus. Autoexistência de Deus. Está onde? Êxodo 3,14. Peço que nossa irmã Dina leia por gentileza. Êxodo 3,14. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, e enviou a vós outros. Ok, então, disse Deus a Moisés: eu sou o que sou.
eu sou o que sou. Não foi criado. Autoexistência de Deus. Essa passagem indica exatamente isso. Mas também, nessa passagem, nesse prefácio, também foi falado, ou melhor, foi revelado qual é o nome de Deus. Aliás, o próprio Deus revelou-se para Moisés, no caso, e disse qual era o seu nome, que acabamos de ver, eu sou o que sou, né? Ou simplesmente eu sou. Está lá em Êxodo 6:3. Peço que o nosso irmão Amazonas leia Êxodo 6:3. Aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, que aqui é eu sou mesmo, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. Muito bem. Eu gostaria de destacar exatamente que Deus falando para Moisés. Apareci para Abraão, a Isaque e a Jacó, como Deus Todo-Poderoso, cuja tradução seria El Shaddai. Mas pelo meu nome, o Senhor, em letras maiúsculas, que aí vamos ver que isso aí é um tetragrama, que tem 3 letras que a gente associa no português, que é o YHWH, ou seja, só consoantes, não fui conhecido. Não foi conhecido. Então aqui Deus está revelando o seu nome. E o Senhor, como falou o nosso irmão Amazonas, significa o eu sou. Mas também, nesse prefácio, ele tem uma outra afirmação também, que Deus, ele cria e mantém todas as coisas. Cria e mantém todas as coisas. Então, em Atos, capítulo 17, e versículo 24 e 28, já peço então que o nosso irmão Paulo faça a leitura em voz alta. Atos 17, versículo 24 e 28, tem exatamente isso, que Deus ele cria e mantém todas as coisas. Atos 17, 24 e 28. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. 28. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos nossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Isso, então muito bem. Olha o versículo 24 do Atos 17. O Deus que fez o mundo e somente algumas coisas que nele existe. Pegadinha, né? Não. Ele fez tudo o que nele existe. Sendo ele Senhor somente do céu. Não. Senhor do céu e da terra. Aí continua dizendo que não habita em santuário feito por mãos humanas. E no 28 diz assim: ora, quem vive? Se eu vivo nele, que criou todas as coisas. Se eu me movo nele, que permite que eu me mova. Resumo da história: se eu existo por causa dele. E aí tem a continuação, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Nós somos geração do Senhor, conforme nós vimos na pregação, um pouquinho disso também na pregação. Nós somos de Deus. Ok? Mas, nesse prefácio tem uma outra coisa que eu acho importante. Deus redime o povo do cativeiro espiritual, mas também da tirania humana. E aí eu gostaria que nosso irmão Enéas lesse para a gente Lucas 1,
versículos 69 ao 70. Não, faz o seguinte, 69 até o 75. Pronto. Vamos ler o texto todo, para ver se a gente consegue ter um entendimento de que realmente Deus ele redime o povo do cativeiro espiritual, mas também da tirania humana. Lucas 1. Qual vai ser? Do 69 até o 75. Lucas 1, 69 e 75. Isso. Suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, livres da mão de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele, todos os nossos dias. O que eu gostaria de destacar aqui é a passagem que diz o seguinte: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo. 68? Ah, tá. Então, desculpa. Então, o estagiário errou aqui. Então, no 68, exatamente. Visitou e redimiu o seu povo. E nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera. Então, Deus prometeu, Deus cumpriu, porque Ele derramou sobre nós poderosa salvação, porque Ele nos visitou e redimiu o seu povo. Okay? E para quê? Para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos que nos odeiam. Então vejam, tem a questão de redimir o seu povo do cativeiro espiritual e também da tirania humana. Mas no final, versículo 74, 75, diz assim, de conceder-nos que livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele, somente alguns dias de nossas vidas. Não é isso não? Ah, tá. Todos os nossos dias. De vez em quando eu vou fazer isso, eu vou fazer esse tipo de pegadinha com vocês, tá? Ver se estão prestando atenção. Ok? Então, Deus realmente nos redime o povo do cativeiro espiritual e tirania humana. Mas outro aspecto importante que quando você vai aprofundando nesse prefácio, você chega à conclusão que Deus, que é o Deus da aliança, que também foi falado na pregação, Deus em aliança, não somente com o antigo Israel, mas também com os crentes dentre os gentios também. Então, a promessa, a aliança não se restringe somente ao antigo Israel, mas também chega até nós que somos gentios. Lá em Gênesis 17, 7, fala sobre isso. Levi, por gentileza. Gênesis 17, versículo 7. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e a tua descendência. Ok. Quem é a descendência de Abraão? A Bíblia diz que os da fé é que são filhos de Abraão. Josias, leia, por favor, Romanos 3, 29. Por favor. Romanos 3, 29. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios?
bem. Paulo fala dos romanos, é porventura Deus somente dos judeus? Ele responde, desculpa, aí faz uma outra pergunta, desculpa. Não é também dos gentios? Aí ele responde, sim, também dos gentios. Muito bem. E também a soberania de Deus na sua obra de redenção requer de nós total sujeição e obediência absoluta. Anne, leia, por favor, Levítico 18:30. Portanto, guardareis a obrigação que tendes para comigo. Não praticou nenhum dos costumes abomináveis que se praticaram antes de vós, e não vos contaminareis com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Ok. Então, guardareis a obrigação que tendes para comigo. Deus falando que devemos guardar a obrigação que tendes para com Ele, não praticando nenhum ato que seja abominável e também não se contaminar com eles. Por favor, Dilma. Guardareis todos os meus estatutos e todos os meus juízos, e os cumprireis. Eu sou o Senhor. Muito bem. Guardareis, Levítico 19:37. Guardareis todos os meus estatutos e todos os meus juízos, e os cumprireis. Interessante essas duas versículos. Como é que ele termina o versículo? Eu sou o Senhor. Eu sou o tetragrama. Eu sou o Senhor vosso Deus. Muito bem. Ainda relacionado com essa questão da soberania de Deus, na sua obra de redenção, que ele requer de nós total sujeição e obediência absoluta, a passagem de 1 Pedro 1, de 15 a 18, que eu vou pedir que a nossa irmã Naira faça a leitura. 1 Pedro 1, do 15 ao 18. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Muito bem, muito bem. Eu gosto de destacar nessa leitura exatamente o fato de que Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz o seguinte: porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Então, sede santos, porque eu sou santo, obviamente não quer dizer que somos livres de pecados, livres de esquisitices. Não. Esse santo tem a ver com separação. Separação. Deus nos separou para um propósito. E como Deus nos separou para esse propósito, eu tenho que fazer um esforço para viver uma vida de santidade. Uma vida que busca cada vez mais a santificação. Uma tradução que eu gosto de usar para santificação é tornar-se cada dia mais parecido com Cristo. Eu vou conseguir chegar à estatura de Cristo? Não vou conseguir, mas eu tenho que buscar. Santificação para mim é isso, é buscar cada dia me tornar cada vez mais parecido com Cristo. E também a passagem também que vimos aqui, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então, enquanto estivermos nessa peregrinação, portai-vos com temor de Deus. Irmãos, então essa é a explanação bíblica para
esse aprofundamento com relação a esse prefácio, que nós já lemos, repetindo o prefácio: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Agora vamos detalhar um pouquinho mais com relação a esse prefácio. A primeira pergunta que o nosso autor, o Gerhard Voss, ele faz é: por que o prefácio dos 10 mandamentos é importante? Por que é importante? É uma pergunta difícil de nós respondermos numa primeira vista. Então eu gostaria de auxiliá-los nessa resposta. A primeira parte da resposta do autor diz que a primeira coisa é porque ela é parte integral dos 10 mandamentos. Ela não está separada, ela faz parte dos 10 mandamentos. Por quê? Porque esse prefácio constitui o alicerce dos mandamentos que vão vir a seguir. Então, quer ter uma base para o que vem a seguir? Então, leia o prefácio. O prefácio esclarece as razões porque temos a obrigação de obedecer os 10 mandamentos. Acabamos de ver, temos a obrigação de cumprir os 10 mandamentos. Mas por quê? Por quê? O prefácio não responde. Outra coisa, ela é fundamental para a nossa responsabilidade moral quando nós consideramos 2 fatos. O primeiro deles, Deus é soberano e soberano absoluto. Em segundo lugar, por causa da sua obra de redenção, obra dele de redenção. Esses 2 fatos vamos estudar mais profundamente daqui a pouco. Mas só para deixarmos claro que eu tenho responsabilidade moral, primeiro porque Deus é soberano, e em segundo lugar porque ele fez uma obra de redenção. Anote aí no carinho para depois verificar esses 2 pontos. Esse prefácio é tão importante, mas tão importante, que quando você ensina os 10 mandamentos e omite esse prefácio, como se não fosse algo importante, pode ter certeza, é uma tragédia. É uma tragédia. Por quê? Porque quando você desconsidera o prefácio, possivelmente está se desconsiderando, está se chegando, está se evoluindo para o declínio da própria igreja. Para o declínio da própria igreja. Por que eu afirmo essas coisas? Porque aqueles que desconsideram esse prefácio, eles vão cair no engodo, no erro de achar que a moralidade está fundamentada em consideração somente humanas, levando só em conta aspectos humanos. E não é isso. Isso que eu falo é engano, porque a lei moral está centrada em Deus e nunca, jamais, em tempo algum, em homens. Nunca em homens. Se desconsiderarmos esse prefácio, certamente vamos compreender os 10 mandamentos, mas de forma errada. Porque não vamos considerar a autoridade de quem estabeleceu essa lei moral. Por isso que é muito importante nós nos atentarmos para esse prefácio, porque ele aponta para que essa lei moral ela é centrada em Deus e nunca em homens. Já ia falar a questão da soberania de Deus, mas por que, ou melhor, o que significa soberania de Deus? Soberania de Deus tem a ver com autoridade. É autoridade suprema, autoridade absoluta. É uma autoridade que ela é imutável. Imutável. É impossível que Deus mude. É impossível que Deus minta. Mas também essa soberania também fala a respeito do domínio de Deus sobre todo o universo. Domínio de Deus sobre todo o universo. Por isso é que a gente fala que... a Bíblia fala, né? Que por Deus ser soberano, Deus ele é supremo em todas as suas criaturas. É por isso que nós afirmamos que Deus tem sobre nós soberano domínio para fazer conosco e para conosco tudo o que Deus quiser.
Aliás, isso que eu acabei de falar está na nossa confissão de fé de Westminster, está lá na pergunta 2. Por isso que foi falado também na pregação, lembro da pregação, porque tem um item que diz o seguinte: nenhuma criatura pode questionar a justiça de nenhum ato de Deus. Fazer isso é o máximo da impiedade e irreverência. Então nós não podemos questionar a justiça de nenhum ato de Deus. Deus, ele é soberano. Para quem é advogado, a soberania de Deus também implica que Deus é a única e última instância. Não há princípio nem lei acima dele ou além dele aos quais Deus preste contas. Ou seja, quando se vai lá nos tribunais, tem a primeira instância, segunda instância, terceira instância, até a última instância. Mas com relação a Deus, que é soberano, ele é a única instância. Ele é a última instância. Porque ele possui, autoridade absoluta sobre todas as coisas. Deus só responde a si mesmo. Não existe ninguém superior a Deus. A sua própria natureza é a sua lei. Não há nada acima nem além de Deus. Mas, onde conseguimos ver a soberania de Deus nas nossas vidas? Alguém pode dizer? Nas nossas vidas. Onde você consegue ver a soberania de Deus? De forma clara. É uma pergunta. De forma clara. Por ele mesmo, na sua santíssima providência, por ele, para ele, o seu Filho ter atraído a todos eficazmente, no poder do Espírito Santo, ao conhecimento do Senhor. Muito bem. A providência do Senhor, ao meu ver, principalmente nesse sentido. Nesse sentido. Tem muitas coisas além disso, mas a salvação é a providência do Senhor. Pegando o gancho lá do que Paulo falou, a soberania de Deus ela se manifesta de várias formas, todas as formas possíveis. Mas de forma especial, eu vou usar uma outra frase, tá, Paulo? Na obra da redenção. Obra da redenção. Porque o que eu fiz? O que vocês fizeram para serem alcançados por Deus? O que vocês fizeram? Qual é a diferença entre mim e o ímpio? Só tem uma. Cristo. Só Cristo. Solos Christus. Um dos solas, da Reforma Protestante. Então, meus irmãos, a soberania de Deus, ela se revela de modo, ou se manifesta, de forma especial, exatamente na sua obra de redenção. Por que eu estou afirmando isso? Porque a redenção do pecado é uma obra totalmente, exclusivamente de Deus. O que vocês fizeram? O que eu fiz? Nada. Nada. Porque ele salva exatamente a quem quer salvar. E o faz pelo seu absoluto e onipotente poder. Toda vez que eu falo sobre isso, eu sempre me lembro de Romanos capítulo 9. Quando ele disse assim: quem és tu, ó homem, para discutir isso com Deus? Deus não pode pegar do mesmo barro e fazer um vaso para honra e outro para desonra? Então não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar da sua misericórdia. Pronto, foi a passagem que Deus falou comigo para falar exatamente que a salvação ela é pela graça, mediante a fé, não de obras,
para que ninguém venha se gloriar na presença de Deus. Agora, vamos focar um pouquinho mais agora com relação ao nome Senhor em letras maiúsculas. O Paulo já nos falou alguma coisa nesse sentido, mas na tradução portuguesa, né, a palavra Senhor em letras maiúsculas é uma representação do nome impronunciável, né, impronunciável de Deus, cujas consoantes lá no hebraico correspondem às nossas letras consoantes também, YH, WH, que alguns teólogos chegaram à conclusão de que o nome mais próximo seria Yahvé. Né? Yahvé. Então, o Voz ele diz o seguinte, que realmente esses sinais que realmente o hebraico não tem as consoantes, e é uma coisa que foram colocadas, né, a posteriori, né? É que sinais massoréticos. Então, como eles não sabem qual é o mais próximo que eles chegam à conclusão, que seria Yahvé, né? Alguma coisa parecida aí. Então, nós não sabemos dizer, como falou o nosso irmão Amazonas, quais são os sons vocálicos que pertenceram originalmente ao nome divino. Eu já li também um texto que dizia, se vocês... bom, veja, eu li um texto, então não tem como comprovar cientificamente, mas se vocês puderem me ajudar, eu gostaria muito. Quando os escribas iam escrever o nome de Deus, eles paravam, tomavam banho, trocavam o pincel, a pena, né, e escreviam o nome de Deus. Tamanho o cuidado que eles tinham em não pecar contra Deus, em não tomar o nome de Deus em vão. Então, veja o cuidado extremo que eles tinham. Mas, enfim, são as coisas, né? Mas o fato é que esse tetragrama YH, no caso português, tá? YHWH foi traduzido como Senhor em letras maiúsculas, para que venhamos a lembrar que quando se refere a esse tetragrama, está se referenciando ao eu sou o que sou. Assim, o Guerreiro dos Voz, ele diz o seguinte, a Amazonas falou que Davi sabia pronunciar o nome. Sabia. O que aconteceu? O Voz, ele diz assim, não tinha vogais, mas quem ia ler já sabia. Quem ia ler o texto já sabia onde estariam os eventuais sinais massoréticos. Esse é meu ponto, meu irmão. Eu acho o seguinte, quando eu leio na minha casa, quando eu lia com a Ana desde pequeno e faço isso até hoje, eu uso eu sou mesmo. Ela precisa saber o nome do pacto, o Deus da aliança dela. Exato. Então, esse é meu ponto. A gente precisa dizer que o nosso Deus tem um nome. Eu particularmente, não gosto de usar Yahvé, porque Yahvé não diz nada, mas eu sou de muito. Muito. É verdade. É verdade. Mas, enfim, o que significa, então, o eu sou? Significa o seguinte, que Deus ele é soberano, ele é autoexistente, ele é imutável, ele não tem limites, né? Ele não é influenciado por nada. Enfim, isso que é importante. Não se arrepende. Não sei se vocês perceberam nessa fala, eu estou fazendo o link da soberania com a obra da redenção. Eu estou fazendo esse link aqui. Então, para corroborar ainda mais, deixa eu pedir que o irmão Vilton, por exemplo, por favor, desculpa, leia Êxodo 33, 19. Uma passagem que nos faz um link interessante da soberania com a obra da redenção. Especialíssima. 33, 19. Isso. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecerei. Pronto. Um link lá com Romanos 9 também, né? Mas olha só. Essa passagem está dentro do contexto que Moisés pediu para ver a glória de Deus. Aí, rapaz, se você for me ver, você vai morrer, né? Farei passar a minha bondade diante de ti. Mas olha só que interessante.
e te proclamarei o nome do Eu Sou. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Alusão lá ao Romanos capítulo 9. Percebe o link aí? Do Eu Sou com a obra da redenção? Ele vai salvar quem ele quiser, porque ele vai ter misericórdia de quem ele quiser e vai se compadecer também de quem ele quiser, né? Então, resumo da história é que esse nome, Eu Sou, ou YHWH, ou Jeová, Yahvé, ou qualquer, né, descreve Deus como aquele que na sua absoluta soberania concede ao seu povo as misericórdias pactuais. Pactuais. Ele fez um pacto lá com Abraão, redimindo-os do pecado com poder e trazendo-os à comunhão com Ele mesmo. Com Ele mesmo. Interessante, né? Esse link que a Bíblia faz e que muitas vezes nós não percebemos. Não percebemos esses links, exceto se você fizer uma busca aprofundada. Por isso é que, lá no prefácio, como é que diz o prefácio? Êxodo 22. Alguém pode ler? Êxodo 22? Êxodo 20, versículo 2. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Eu sou o tetragrama, o nome de Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Interessante esse prefácio, porque o Senhor, que é soberano, perceba que a salvação, ela vem em primeiro lugar, antes da obediência aos 10 mandamentos. Percebem isso? Primeiro, ele tirou o povo do Egito. Aí depois disse, agora vem os mandamentos. Interessante essa parte, né? Nós não podemos começar a tentar obedecer os mandamentos antes de sermos remidos pelo sangue do Cordeiro. Da mesma forma que o povo lá no Egito de Israel não poderia guardar de fato os 10 mandamentos antes de ser liberto da escravidão. É por isso que nós afirmamos, nós não somos salvos por causa da obediência, mas somos salvos para a obediência. A mesma coisa que fala com relação às boas obras. Nós não somos salvos pelas boas obras. Somos salvos para as boas obras. Percebem a diferença? Percebe a diferença? Que uma coisa vem antes da outra. Então, desde a queda de Adão, a redenção tem sido a base da obediência. Mas aqui entra uma pequena diferença. Por quê? Aí eu vou fazer uma pergunta a vocês. Todos os homens têm a obrigação de obedecer à lei de Deus? Sim. Sim. Mas veja como os ímpios obedecem. Ou melhor, tentam obedecer. Obedecem porque Deus é o Criador deles. E é uma ordenança de Deus. Mas nós somos o povo de Deus, os eleitos de Deus, os que foram chamados por Deus. A nossa obrigação de obedecer é em razão exatamente de Deus ser o nosso Redentor. Perceba o link e a diferença. Nós somos criaturas também. Só que além de criaturas, nós fomos salvos da condenação eterna. Nós somos amados. Amados. Somos amados. Então, meu irmão, tem essa diferença que são importantes nós tratarmos.
E por que muito importante também, por que Deus se referia à terra do Egito como casa de servidão? Claro, a gente sabe que porque era um local, né, um país que tinha tomado, né, o povo de Israel como prisioneiros, como escravos. Ok. Mas será que essa casa de servidão também não pode se extrapolar para o fato também de chegarmos à escravidão que nós também tínhamos quando estávamos afastados de Cristo? Então, cada filho de Deus foi remido de uma casa de servidão, da mesma forma que o povo de Israel estava preso, escravizado, nós também estávamos presos, escravizados. E digo mais, essa nossa escravidão espiritual, ela é muito pior do que a escravidão. A escravidão do Egito é terrível, mas a escravidão espiritual, ela é muito pior. E para concluir essa escola bíblica, vamos lá. Quais são as duas obrigações que a obra da redenção de Deus nos impõe? São duas. Alguém pode me ajudar? Fidelidade, com certeza. Fidelidade. E tem uma segunda. Quais são as duas obrigações que a obra da redenção de Deus nos impõe? A obra da redenção. São os dois grandes mandamentos? Muito bem. Falou o quê? A obediência. Sim. Com certeza. Sim. Então, para resumir, fidelidade, que não devemos ter outro Deus diante do nosso Senhor, o Eu Sou, e também a obrigação da obediência aos mandamentos, que devemos guardar todos os seus mandamentos. E para concluir, precisamos entender, nós não pertencemos a nós mesmos. Fomos comprados por um preço. Aquilo que eu falei, o que você fez para ganhar a salvação? O que você fez? Nada. Mas Deus fez. Deus pagou um preço altíssimo, porque teve que entregar o seu próprio filho para morrer, derramar o seu precioso sangue, para que nós tenhamos vida, e vida em abundância. Mas Deus teve que entregar o seu próprio filho. É por isso, meus irmãos, devemos prestar absoluta fidelidade a esse Deus, que não poupou o seu próprio filho. E é por isso também devemos obedecer ao Deus que nos remiu, que pagou o alto preço por nós, e esse custo foi altíssimo. Que Deus possa estar nos abençoando. E, irmãos, a minha oração sempre é que a gente nunca pegue o conhecimento e retenha somente nosso coração, nossa mente. É importante que a gente venhamos dar frutos através desse conhecimento. Muito importante. Que vamos pôr em prática tudo aquilo que temos aprendido de Deus nas nossas vidas e também ao redor, né, ao nosso derredor. Amém? Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, Pai amado, louvado seja o Teu nome. Tão somente, ó Pai, te agradecemos por esse privilégio que Tu nos concede de estarmos aqui reunidos no Teu nome. Ó Deus, muito obrigado porque Tu tens nos ensinado muito nesses dias. Mas queremos, ó Pai, te pedir, te rogar,
que não sejamos somente ouvintes, mas que possamos ser principalmente praticantes da tua palavra. O conhecimento é bom, o entendimento é bom e é necessário, mas também é muito importante que sejamos praticantes. Porque a tua palavra nos exorta que se alguém ouve a tua palavra e não as pratica, é semelhante ao homem que construiu sua casa na areia. Qualquer vendaval destrói. Mas aquele que, por outro lado, ouve a tua palavra e as põe em prática, é semelhante ao homem que construiu sua casa na rocha, que pode vir vendavais, terremotos, o que for, permanece firme e firme para sempre. É isso que queremos, ó Pai, sair daqui sabedores, conhecedores, que devemos pôr em prática tudo aquilo que nós ouvimos de Ti. Ó Deus, nos abençoa. Continua a nos ajudar, continua a suprir nossas necessidades, mas principalmente, ó Pai, as nossas necessidades espirituais. Carecemos da Tua graça todos os dias das nossas vidas. E sem Ti, ó Pai, nada podemos fazer. Sê com a Tua igreja, ó Pai. Nos abençoa. É o que nós oramos, agradecidos em nome por amor de Jesus Cristo. Amém.